A Vivi é fonoaudióloga, ela é escritora, tem alguns livros, alguns textos publicados sobre essa questão da fonoaudiologia. E a gente está recebendo a Vivi aqui hoje com uma vontade de conversar um pouco sobre como está se dando a comunicação aí em tempos de quarentena, né? O que é a gente retomar conversas que a gente não tinha quando não tinha tempo, quando tinha mais distância entre as pessoas da família, né? Ao mesmo tempo, como é manter conversas com pessoas que estão distantes agora por conta da pandemia, como são as conversas entre escola e pais e alunos, né? E como a gente tem também contado as histórias da quarentena, né? Que narrativas são essas que a gente vai construir ao longo desse tempo em que a gente está vivendo uma vida diferente, né? E que as histórias que a gente vai contar deste período são muito importantes, as histórias das nossas vidas, as histórias das nossas infâncias, né? E as possibilidades de encontro dos nossos filhos e filhas nesse período. Então, é isso, Vivi, seja muito bem-vinda sempre. É um prazer te ter aqui, mesmo que seja pela telinha, todos nós. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão? Porque eu desliguei o som do computador para não ficar o plim-plim das mensagens, mas eu queria garantir que vocês estão me escutando. Tá tudo bem, né? Então tá bom. Mas acho que não garantiu. Mas enfim, desculpem aí. Em primeiro lugar, eu queria começar agradecendo muito, né? Sempre muito bom estar perto dessa escola. A escola que eu conheci há mais de, acho que uns 20 anos, a Paola tem 20, conheci com a minha filhada, através da minha filhada, que estudava na escola, e eu, como madrinha babona e desejante de ser mãe, acompanhava bem de perto todos os passos dela na escola, e assim fui me aproximando da escola. Desde essa época, antes de ser mãe ainda, né? Então, para mim é sempre muito bom estar por perto. Acho que a gente está num momento que quanto mais junto a gente tiver, mais inteiro a gente vai sair dessa história, né? Porque é junto que a gente consegue conversar, é junto que a gente consegue construir histórias, é junto que a gente consegue fazer sentido nesse momento onde os sentidos estão muito difíceis, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. Confesso que foi no começo, que palavra eu uso? Desconfortante, acho que é uma boa palavra, porque eu estou acostumada na escola a falar ou para os professores, que são pessoas com quem eu tenho bastante intimidade, contato há bastante tempo, né? Ou com grupos de pais menores, né? Então, acho que o desconforto veio de falar de uma maneira aberta para todos os pais da escola, né? E para outras pessoas que estão fora, enfim. Mas, na verdade, foi um desconforto muito bacana. Primeiro, porque me desafiou, e eu gosto de me sentir desafiada, né? E segundo, porque me possibilitou construir essa fala, me possibilitou sistematizar uma porção de coisas que eu estava pensando e que eu vinha pensando talvez de um jeito desorganizado, né? Quando eu penso em falar alguma coisa para alguém, eu vou sempre organizando isso, né? Então, foi muito bacana, foi um percurso bacana. Então, eu queria agradecer também essa possibilidade de fala aí, né? Eu já denunciei algumas coisas, a Cris também na apresentação, então, que eu sou fonoaudióloga, apaixonada pela linguagem e pela infância, minha área de atuação é em linguagem, né? E também fiquei me perguntando, né, como fonoaudióloga, como é que eu poderia contribuir neste momento, porque quando eu vou na escola, como a Ana Cris falou, eu estou acostumada a falar sobre a aquisição da linguagem, como é que a criança se transforma de não falante em falante, né? E aí fiquei pensando um pouquinho dentro dessas teorias e dessa coisa que me apaixona e que eu estudo, né? Como é que eu poderia construir uma fala que pudesse fazer sentido neste momento, né?
E aí, eu estava escutando, então, isso é outra coisa, né? Eu estava escutando outro dia na CNN um programa do Pondé, e ele estava dizendo que é um filósofo, né? O Luiz Felipe Pondé, e ele tá, parece que ele é meu irmão, né? A internet faz isso, né? Deixa a gente íntimo das pessoas, né? Porque elas entram dentro da nossa casa, né? Então, essa relação que a gente vai mantendo também é diferente. Acho que é importante a gente ir falando sobre isso, né? E ele estava dizendo que, assim, que os momentos de pandemia, os momentos de epidemia, são momentos de grave crise de sentido. E isso foi bem impactante para mim, porque acho que é por isso que a gente está tendo essa enxurrada de lives, é por isso que a gente está vendo tantas pessoas falando sobre o assunto, é por isso que a gente está escutando tantas opiniões, tantas sugestões, tantas pessoas com ideias legais e bacanas, né? Isso não é uma crítica, mas para a gente entender um pouquinho que movimento que é esse e por que isso está acontecendo. E como mãe, como fonoaudióloga, que continuo me reinventando aí no teleatendimento, porque não era uma modalidade de atendimento que eu exercia até a fechada do meu consultório, né? A fechada dos nossos consultórios. Vou pensando também nessas coisas, né? O tsunami também passa por aqui, né? Nenhum de nós está livre dele, né? Então, assim, pensar no tsunami, eu acho que é uma coisa que vai também fazendo a gente falar, porque, como fonoaudióloga e como ser humano que eu sou, eu sei que falar ajuda a gente a organizar e sistematizar ideias, pensamentos e momentos que a gente vai vivendo, né? Então, acho que minha fala é uma colchinha de retalhos, assim. Tem um pouco de coisas que a mãe Viviane vem vivendo aqui, de uma menina de 9 anos e uma garota de 11. Tem um pouco das coisas que eu já estudei, da fonoaudióloga que eu sou, da escuta dos meus pacientes nesse momento e das famílias nesse momento. Tem um pouco das minhas conversas com algumas pessoas que estão por aqui. Então, tem um pouquinho de cada coisa, né? Acho que vocês podem ir mandando, eu não tô com acesso no chat, eu preferi fazer dessa maneira, para que o meu raciocínio não se perca, né? Para eu tentar não perder a linha de raciocínio. Então, quem está tendo acesso a isso é a Ana Cris e a Li, elas vão me ajudar com isso. Então, vocês podem ir fazendo as perguntas que vocês acharem interessante, as colocações, e eu vou fazer umas pausas no meio para que a gente possa abrir para essa conversa e para a participação de vocês, que acho que é sempre muito gostoso, né? E que nesse modelo virtual a gente também está tendo que se acostumar com esse outro jeito de conversar, né? Eu queria partir um pouquinho, então, de um conceito teórico que me faz bastante pensar, que são as narrativas e o quanto as narrativas elas são constituintes para o ser humano. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, a gente tem alguns teóricos que eu, como fonoaudióloga, já percorri em algum tempo da minha formação e que eu fui ler um pouquinho eles de novo. Então, o Saussure, o Benveniste, que são linguistas, o Barthes, que é um sociólogo e um escritor. Eles vão dizendo que narrar é falar da história de vida, é fazer um relato de memória, e que essas histórias e que esses relatos vão constituindo um sujeito, vão constituindo uma pessoa, né? Quando a gente vai olhar para as narrativas, é sempre fundamental a gente pensar em três grandes coisas. A primeira é quem é que fala, quem é o narrador, né? Quem é aquele que está concedendo a palavra num momento de fala. Em segundo ponto, né, para quem é que esse narrador está falando? Sempre que alguém fala, a gente fala para alguém, né? Mesmo quando eu ia falar menos quando a gente está falando sozinho, mas mesmo quando a gente está falando sozinho, a gente está falando para a gente mesmo. Então a gente está ocupando as duas posições, né? Então falar sozinho nunca é falar sozinho, né? A gente está nos dois papéis, do que narra, do que é narrado, do que fala, do que se escuta, né? Mas sempre tem esses dois papéis, essas duas posições em jogo, né? E quando a gente fala, ou quando alguém fala, quando alguém narra uma história, que acho que fica bem mais fácil da gente ilustrar com uma história,
a gente sempre tem que pensar que essa fala, ela está dentro de um tempo e de um espaço. E que esse tempo e que esse espaço aparecem, mesmo que o narrador não denuncie, não deixe claro, isso vai aparecendo, porque essa é a marca, né? Quando a gente fala de algum lugar, né? E essas posições, como eu estava dizendo da coisa do falar sozinho, né? Do narrar e do ser narrado, do narrador e daquele que fala, daquele que escuta, são posições que não são fixas, porque elas vão se dando sempre numa relação, né? E eu estou retomando esses conceitos linguísticos, né, ou não, talvez também tenham outras disciplinas aí que toquem nesses conceitos, né, porque acho que a gente está num momento de buscar, como eu estava falando, né, que a gente está num momento que está carente de sentidos aí, carente de fala, né, de uma crise de sentidos, a gente está num momento de falar muito, né? Então a gente está ouvindo muita gente falar e ao mesmo tempo a gente toda hora se pergunta o que é que eu falo agora, porque tem o inédito, tem o inusitado aí que sempre deixa a gente numa posição de pouco controle, e quando a gente tem todo mundo tem a ilusão de controle quando você está numa relação comunicativa, né? E ela é ilusória, porque a gente tem plena certeza disso quando a gente está conversando sobre um assunto com alguém, a pessoa escuta a gente e fala, então, mas não era isso que eu estava dizendo para você, né? Então, a gente sempre tem essa ilusão de que a gente está controlando e que a gente sendo entendido. Isso é fundamental para que a comunicação possa acontecer, mas ela é sempre ilusória, né? Mas apesar dessa ilusão de controle, falar e ser falado por alguém também é o que nos possibilita um certo lastro, né? E eu estou usando essa palavra porque há 2 anos atrás eu li, né? E essa palavra me chamou a atenção porque há 2 anos atrás eu fiz um curso de mergulho. Eu sempre gostei muito do mar, da água, né? Fiz um curso de mergulho e nessa situação, meu instrutor, eu super desajeitada para entrar na água, o meu instrutor colocou uns tijolinhos de chumbo, né? E ele falava para mim, esse é o seu lastro. Eu falava, meu, mas isso pesa horrores. Ele falava, entra na água que você vai entender. E a hora que eu entrei na água, aquilo era o que me dava estabilidade. Tanto é que eu comecei a mergulhar torta e ele foi lá e ajeitou e eu comecei a conseguir nadar reta, né? Então, assim, estou usando essa metáfora e contando isso para vocês porque eu acho que a nossa fala neste momento, né? Ela tem este poder. Ela tem o poder de ser um lastro, o poder de ser uma bússola, um poder de ser uma referência muito importante, né? E é importante, acho muito significativo que a gente se dê conta disso, que a gente pense sobre isso, né? Porque nesse momento de quarentena, eu estou usando a metáfora da água e eu vou continuar com essa metáfora, né? Eu mesmo falei agora no começo, o tsunami também passou por aqui, né? Não é à toa que eu acho que a gente está usando muito, eu escutei alguns dias assim, estamos todo mundo no mesmo rio, mas cada um no seu barco porque está vivendo coisas diferentes. Não é à toa que está todo mundo usando essa metáfora da água agora, porque a água traz isso para a gente, né? A gente está sob efeito da gravidade na água, mas é um efeito diferente do que aquela que a gente está acostumado fora da água, né? Então, a água sempre nos convoca a pensar nessa coisa da estabilidade ou não, né? Pelo menos para mim tem muito esse sentido. Porque eu acho que nesse momento que a gente está, os nossos pares comunicativos, né? Então, se a gente for pensar naquilo de quem fala e quem... São os mesmos pares que a gente tinha antes. Então, a diferença não é com quem a gente está falando. A diferença é sobre o que a gente está falando. A diferença é como, né? Com que meio de comunicação a gente está usando, porque não é o presencial. E só isso, por si só, já tem trazido uma porção de características e de consequências para a gente, né? Então, isso tudo tem um formato muito próprio. E a gente tem uma outra característica importante que eu estava falando, que é do tempo e do espaço, que é para a gente pensar que agora a gente está todo mundo dentro de casa, né? Eu outro dia falava para as minhas filhas aqui que agora está tudo junto e misturado. E acho que isso é isso mesmo que está acontecendo. Está tudo junto e misturado, porque a gente tem um excesso de presença física com as pessoas da nossa família e uma falta de alternância de espaços.
Então, a gente tem o espaço para trabalhar, o espaço para estudar, o espaço para fazer atividade física, o espaço para ir na terapia, o espaço para espairecer e fazer alguma coisa de lazer no final de semana, e a gente está sem esses espaços. E acho que a ausência desses espaços e o excesso da presença física, eles não são sem consequências para esse momento comunicativo. Muito pelo contrário, né? Acho que eles estão marcando fortemente esses momentos comunicativos que a gente está percorrendo nesses tempos de quarentena, né? Eu escrevi aqui, né? Presenças ausentes, porque essa coisa da gente falar com as pessoas pelo WhatsApp, pelo Teams, tá lá, mas ao mesmo tempo não tá lá, porque assim, para você falar com alguém, você olha o brilho no olho, você olha a expressão facial, você olha como é que a pessoa tá vestida, você, né, tem um monte de coisas que vão compondo esse momento de fala e que agora pela tela isso fica muito limitado, né, muito diferente, não sei nem se é limitado, porque depois a gente vai falar de algumas coisas no final, que também tem trazido bonitezas esse outro estilo e que acho que é importante também a gente conseguir olhar para essas bonitezas para que a gente não fique preso nessa história de que a gente está perdendo, de que a gente está refém, de que a gente está sem escolha, que a gente está sem opção, né? Acho que pode ser um jogo interessante como uma saída e um alento, principalmente para nós adultos e na maneira como a gente vai falando desta situação para as nossas crianças, né? Bom, acho que nessa parte era isso que eu precisava falar. Será que tem coisas já por aí, Cris, que você acha que vale a pena ou posso seguir? Eu acho que pode seguir. Por enquanto está tudo calmo. As pessoas estão chegando, estão escutando, acho que está uma delícia de ouvir. Manda pau. Então tá. Eu fiz essa breve introdução aí para a gente pensar, mas eu queria colocar foco agora para a gente pensar na nossa comunicação, como eu estava dizendo, né? Nessa ausência de espaços, a gente está com excesso de presença com as pessoas da nossa família em casa, né? E em especial nós adultos com nossos filhos, né? E eu queria colocar foco aí, porque meu trabalho é esse, né? De trabalhar principalmente com a comunicação entre pais e filhos, né? As crianças que me procuram, ou as famílias que me procuram, normalmente trazem aí uma questão em relação à comunicação, em relação à fala, em relação à escrita dos seus filhos, em relação à linguagem dos seus filhos, né? E, então, meu trabalho é esse, e aí eu vou tentar fazer um esforço bem grandão hoje, que é ampliar a minha fala de criança piquititica para crianças pré-adolescentes, adolescentes, inclusive porque as minhas filhas estão me convocando nesse sentido nessa quarentena, né? As minhas filhas não são mais da primeira infância, estou me dando conta fortemente disso nesta quarentena, né? Por muitas coisas que elas vêm falando, pelas perguntas que elas vêm fazendo, né? E aí a gente fica envolvido lá, por um lado é lindo, né, da gente se dar conta disso, e por outro lado você fala, quando é meu bebê, né? E, enfim. Então eu vou fazer um esforço, né, para falar disso, até para poder incluir outras coisas, né? Então, se eu falar criança, 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 vocês, por favor, tentem me ajudar a ampliar a escuta para pais e filhos, crianças e adultos, tá? Eu estava falando que quando a gente está pensando numa narrativa, quando a gente está pensando na construção de uma história, na construção de uma fala num determinado tempo, a gente sempre tem que olhar quem é que narra e quem é que escuta, quem é o autor dessa fala, quem é que está concedendo a palavra para este momento, para banhar essa criança, para banhar este momento, para fazer um contorno para esse momento. E depois também vou convidar vocês para a gente pensar em quem é que está recebendo essa fala, independente da faixa etária, né? Então, eu vou de novo na linguística, né? Onde tem alguns estudos da aquisição da linguagem que vão dizendo para a gente que os adultos, a definição é que um adulto para aquisição da linguagem, ele é um intérprete privilegiado da fala da criança. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele é um adulto
que já está na linguagem, que a linguagem já funciona nele, e porque a linguagem funciona nele, ele é capaz de atribuir significado ao que uma criança faz ou como uma criança fala, né? Então, ele é aquele que sustenta esse vínculo comunicativo com essa criança e cria, né? Vai criando espaços nesse vínculo comunicativo com uma criança, né? Então, nesse sentido, a gente pode pensar que é a fala do adulto que vai oferecendo olhos, que vai oferecendo contorno, que vai oferecendo, às vezes o adulto oferece inclusive seu próprio corpo, né? Para que uma criança possa acessar uma realidade. É fácil da gente ir para um exemplo disso. Quando a gente pega um bebezinho, bem bebezinho, recém-nascido, né? Se ele não tem um adulto que o acalanta, o troca, o alimenta, o acalma, o põe para dormir, o banhe, ele não sobrevive, né? Então a gente está falando que a espécie humana, né, é uma espécie que precisa muito deste contorno e precisa muito desse vínculo, né, com um adulto privilegiado. A gente pode eleger vários adultos privilegiados na história de uma criança: mãe, pai, avós, babás, professores, né? A gente pode auxiliares, né? Tem muitas vezes quando eu vou na escola que eu estou na reunião com os professores e os professores vão dizendo, mas com auxiliar ele faz assim, mas com auxiliar ele faz assim, né? Então, às vezes a gente, quando as minhas filhas entravam na escola, eu achava que o auxiliar era uma pessoa que estava lá para ajudar, né? Ele está lá para compor tanto quanto, né? E a gente vai se dando conta disso depois quando a gente vai chegando perto, né? Mas voltando para cá, eu estava dizendo que então o adulto é esse narrador, esse intérprete que traduz as coisas para as crianças. E a gente tem que pensar que as crianças vão sendo entendidas como esse ser que está em constituição, esse ser que está em crescimento, em desenvolvimento. A gente pode usar vários nomes para esse processo de uma criança que nasce lá bebê, vive a sua primeira infância, passa para a pré-adolescência, para a adolescência e para a idade adulta, né? Então, cada uma dessas fases vai trazendo as suas especificidades, tanto para essa criança como para esse narrador, para essa pessoa que é o intérprete, para essa pessoa que banha essa criança de significados, né? Bom, a linguística diz isso, e o que eu vou dizer para vocês nesse momento é: neste momento, ocupar este papel na vida de uma criança nos traz uma responsabilidade danada. Sempre nos trouxe, né? Mas nesse momento nos traz uma responsabilidade bem significativa, porque a gente também está sem saber muito o que falar, sem saber muito como construir a nossa narrativa dentro desse tsunami, e as crianças vão perguntando e vão convidando a gente para falar sobre isso. Quando é que isso vai acabar? Porque eu tenho uns pequenininhos que perguntaram para a mãe: por que o coronavírus é malvado? Né? O que faz o coronavírus? Né? Então, eles vão perguntando coisas para a gente, né? E às vezes vão perguntando com palavras e às vezes vão perguntando com sintomas, né? Então, eu tenho vários pares de crianças que eu vou sustentando o atendimento nesse período, que vão dizendo para mim: Vivi, o sono se desorganizou, ele não ia para minha cama fazia um tempão, e agora ele passou a ir para minha cama de novo, né? Ele já tinha parado de fazer xixi na calça, mas essa semana ele fez xixi na calça um monte de vezes, escapou, né? O que será? Tá indo para trás, né? Então, eu acho que são coisas que os sintomas também, às vezes, das crianças vão nos convidando a pensar como é que elas estão vivendo tudo isso, e vão nos convidando a pensar como é que a gente está podendo falar isso para eles, de que contorno, de que borda a gente vai conseguindo oferecer para essas crianças nesse momento, né? Claro que ser referência para uma criança traz responsabilidades, mas também traz muitas delícias, né? A gente sabe, porque tem umas coisas que a gente olha nos filhos da gente que a gente fala: ai, que delícia, olha, igualzinho a mãe, olha que lindo que ele faz, igualzinho eu quando eu era pequena, né? E às vezes também faz umas coisas que a gente fala: ai, não, credo, isso puxou o pai, né? E a gente vai nessa briga de casal aí, tentando descobrir e significar de onde que veio o quê, né? Claro que quem tá falando sempre acha que o bonito é a parte dele, né? O ruim é do outro, né? Da avó, do tio, da família do outro, né? Essas coisas que a gente vai fazendo quando a gente fala sobre os nossos filhos, né?
Então, mas de qualquer maneira, né, com escolhas ou sem escolhas, com boniteza aparecendo comigo ou não, é importante a gente pensar que a nossa fala traz marcas para essa criança e que a nossa fala lê a realidade para essa criança que ainda está em processo de constituição, né? A gente falando em primeira infância, muitas vezes chega no consultório pais que me dizem assim: Vivi, eu converso com ele, mas eu não sei se ele me entende, porque ele ainda é muito pequenininho. Como é que eu falo para ele do coronavírus? Porque ele ainda é muito pequenininho, né? E o que a gente vem construindo nesse momento é assim: fale o tanto que você acha que ele consegue escutar, né? Fale o tanto que você acha que seja compreensível. Agora, além de falar esse tanto, é escuta, pergunta, né? Se for uma criança que já é falante, né? Escute, pergunte. Se for uma criança que ainda não é falante, eu escutei outro dia o Christian Dunker falando numa dessas lives aí que a gente vai escutando muito para tentar, eu pelo menos, né, para tentar encontrar sentidos que me ajudassem nesse momento também, como mãe, como profissional, né? Ele dizendo assim que as crianças, eles são, nas fases de desenvolvimento do ser humano, que as crianças são as que têm mais alto poder de resiliência. Aí fui lá procurar o significado da palavra resiliência, porque a gente costuma escutar, né? Mas eu queria me apropriar desse sentido, e aí estava dizendo assim que ser resiliente é ter a capacidade de se adaptar a mudanças, é ter capacidade de ter flexibilidade diante da má sorte. E aí eu achei interessante isso, né? Porque às vezes a gente fica muito preocupado, o que eles vão fazer, mas como é, o que a gente fala, como que eu falo, como que eu explico quando as aulas vão voltar, como que eu explico a saudade dos amigos, né? E a gente tem que tentar entender e escutar essas crianças para a gente pensar, essa angústia é dele ou é minha? Sou eu que não estou conseguindo falar nesse momento ou é ele que está me perguntando? Até para a gente não falar demais, para a gente falar na medida, né? Que é uma coisa, um chavão que a gente escuta por aí. Como é que eu falo de sexo com uma criança? Primeiro você pergunta, né? Veja o que ele quer, o que ele quer saber e por onde que vai o interesse dele, né? Uma vez só para ilustrar, o pai de uma criança falou assim para mim que a criança chegou e perguntou o que era camisinha e ele deu uma baita de uma explicação teórico, filosófica, talvez até prática, e aí no final das contas a criança falou: não, pai, eu queria saber aquela camisinha pequenininha da minha boneca, né? Era uma maior, mas a pergunta não era essa, né? Então acho que assim, vamos escutar, vamos perguntar, a nossa fala também precisa ser composta daquilo que a gente puder escutar das nossas crianças nesse momento, né? Eu estou indo, voltando, tem coisas que estavam lá na frente que eu estou colocando aqui, mas eu acho que falar é um pouco disso também, né? Acho que eu vou entrar num outro momento. Vivi, Oi. só para, já que falar é ir e vir, eu vou ler um comentário que Gnáucia fez, dizendo que tem percebido esse resgate importante do diálogo entre ela e as filhas, que estava ausente durante muito tempo. Creio que desde que elas se ocuparam por suas responsabilidades da vida adulta. Tem observado essa interação com muita felicidade. E aí ela diz, o mesmo tem ocorrido na formação dos professores, o quanto essa escuta e o diálogo podem ter se tornado mais potentes, e elas estão as pessoas parando para escutar melhor e mais aquilo que nos atravessa, né? Sim, sim. Acho que uma das consequências bacanas, né, desse excesso da presença é a gente e do excesso da presença e de uma mudança muito significativa na rotina de todos nós, né? A gente tem uma rotina bem apertadinha, quem trabalha fora, quem é mãe, a nossa rotina é bem apertadinha, né? É tudo cheio de horário, é tudo horário seguidinho, é tudo horário casadinho. Então, assim, uma rotina um pouco mais, por mais que a gente tenha assumido coisas da nossa casa, do cuidado da nossa casa que a gente não está acostumado, né? Por mais que a gente tenha assumido essas coisas, estar o tempo todo, esse excesso de presença também tem trazido consequências bacanas da gente estar mais disponível, da gente estar mais presente. E a presença física tem trazido consequências também interessantes, como a que essa pessoa está dizendo, né? Da gente conseguir escutar melhor, escutar de outro lugar. Eu comecei a falar isso para vocês no começo, que assim,
Acho que eu tenho um jeito muito de fazer e fazendo, e esse excesso de fazer agora, nesse momento, me possibilitou olhar para as meninas e ver elas aqui em casa lidando com o começo das atividades escolares de um jeito absolutamente autônomo. Elas começaram a criar estratégias e assim, eu falei para elas, eu vou estar trabalhando. Como é que vocês vão fazer? Eu não sei. Como é que vocês estão pensando em fazer? Não, mãe, pode deixar. E aí elas colocaram um alarme no celular para aula, não sei o quê, alarme para não sei o quê. Elas foram criando, eu vou me sentar na varanda, você fica na sala. Elas foram buscando, foram encontrando espaços e jeitos de se rearranjar e inclusive de conversar sobre a troca desses espaços, né? Então, e aí eu fiquei olhando um pouco aquilo do lado de fora e falei, olha só, elas não precisam mais tanto de mim para organizar essas coisas. Olha que bacana, né? Que elas estão conseguindo fazer. Então, acho que a gente também poder olhar o movimento das nossas crianças agora vão dando para a gente essa dimensão de como é que eles realmente estão. Porque quando eles estão na escola, né? O tempo que eles passam bastante tempo, os nossos filhos, as nossas crianças passam bastante tempo ou em escola ou em atividades complementares que a gente vai colocando na rotina deles na tentativa de que eles sejam adultos mais preparados, né? E aí estou me incluindo nisso. Minhas filhas fazem sapateado, fazem inglês, fazem futebol, né? Então a gente vai colocando essas coisas na rotina deles. E a hora que isso tudo sai, abre espaço também para a gente olhar o que eles buscam nesse momento onde essa rotina não está, né? Por onde o olhar deles vai, né? O que eles vão buscando para ocupar esses espaços que vão sobrando? Porque o jeito que eles vão fazendo isso também vão dando para a gente pistas de o que a gente pode propor. E aí propor uma coisa que seja bacana para ele, que tenha muito mais chance de dar liga do que uma coisa que a gente tira de uma ideia que veio da internet que a gente achou bacana, porque talvez tenha a ver com a nossa criança, não com a criança que a gente tem lá, né? Nossa criança interna, que eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco, né? E aí eu escutei uma narrativa de uma historinha, eu gosto de histórias de uma pessoa, uma narrativa oral, essa que eu vou tentar contar um pouquinho para vocês, e que eu acho que me fez parar para pensar em mim, na minha casa, nos meus pacientes, e foi importante para eu poder construir essa fala para a gente conversar hoje, né? Eu fiz há um tempo atrás um curso de meditação tibetana com uma pessoa que chama Valentim Conde. E ele tem um perfil no Instagram público, né? Ele é um professor de práticas contemplativas do Instituto Siddhartha, que é uma escola que tem um perfil bem particular, ligado ao budismo e tal. E eu fiz um curso de meditação com ele e eu sigo ele no Instagram. E ele é uma pessoa sempre muito profissional nos posts dele, muito de contar as palestras que ele vai dando. E eu estava passando lá no Instagram e me deparei com um post dele fazendo crochê. Ele é canhoto e ele dizendo que ele estava se obrigando a fazer crochê com a mão direita, que a professora dele de crochê era a mãe dele, que ele estava fazendo crochê virtual com ela, né? E filosofando sobre como esse momento da quarentena tinha pego a ele também, né? Então ele fazia crochê e ia contando, né? E do movimento que ele estava se obrigando, né? Obrigando o cérebro dele a lidar com, vamos fazer com o destro, sendo que ele era canhoto e tal. Muito interessante o relato dele. Mas ele contou uma historinha que ele disse que ele, nesse momento da quarentena, e aí vem a água aqui de novo, né? Nesse momento da quarentena, ele estava se sentindo num rio muito diferente, porque em alguns momentos ele se sentia muito instável, com muita falta de chão, por isso que dava para ele a sensação de que ele estava num rio, que foi o que a gente falou agora há pouco, e um rio que às vezes estava numa calmaria, que a gente até estranha quando a gente encontra uma calma assim, mas em alguns momentos também estava muito revolto. E que ele estava se sentindo muito perdido no meio desse mar, e que quando ele estava muito perdido nesse mar, tentando nadar, ele falou, às vezes isso até escutava a voz da Dory, continue a nadar, né? Ele falava, mas continue a nadar para onde? Qual que é a margem? Eu não sei qual a margem de chegada.
eu não sei quando a quarentena vai terminar, eu não sei se as pessoas que eu amo vão ser afetadas ou não, eu não sei como é que vai ficar a minha situação financeira, eu não sei, nenhum de nós sabe, né? E aí ele olhava para a margem e falava, mas como que eu vou nadar? Como que eu vou nadar nesse sentido? Como que eu vou continuar nadando? Né? Que nado é esse? Para onde eu vou? Que direção eu tomo? E aí ele encerrou um post assim e eu fiquei super angustiada. No dia seguinte eu fui lá olhar qual que era a resposta que ele tinha dado no dia seguinte para isso. E aí ele conta, bem emocionado, uma graça, ele é uma delícia de pessoa. E ele contando que ele tinha voltado da terapia aquele dia, que ele estava bem mais calmo. Porque na terapia ele tinha percebido que quando a gente não tem a margem de chegada para olhar, se a gente olha para o nosso ponto de partida, para onde a gente veio, qual é a margem de origem, né? Ela pode nos dar suporte para que a gente possa continuar nadando, mesmo sem saber direito qual é o destino. É a margem de partida que vai nos dando bússola para a gente conseguir achar esse rumo. E acho que isso vem de me tocou como pessoa, me tocou como mãe da escola, porque acho que a escola tem uma narrativa muito significativa nesse sentido de... As minhas filhas foram do I5, o I5 é um marco disso. Teve depois também o projeto 1900 e bolinha e tal, mas assim, no I5, onde os avós são convidados para narrar suas histórias para essas crianças que estão aprendendo a ser narradores, futuros escritores, futuros autores da sua própria escrita e da sua própria vida, né? Acho que isso vai fazendo muito sentido e a gente vai conseguindo amarrar todas essas coisas, né? Eu escutei a fala da Débora, hoje eu escutei a fala da Débora Vaz, que falou a semana passada, e num determinado momento eu falei, meu Deus, tem um monte de coisa que eu tinha organizado para falar que está repetido, que está igual, né? E aí, num momento eu me angustiei, e no outro momento eu falei, Vivi, a gente está na mesma linha, né? Não tem por que gerar angústia da gente estar indo na mesma direção, né? Ou da gente ter a mesma margem que nos orienta, né? Eu acho que talvez seja essa a questão, né? Nesse sentido, como mãe, de novo, eu vou contar para vocês, como mãe que também foi invadida por essa quarentena, né? Eu vou dizer para vocês que eu vivi um processo como mãe da escola, que é a Escola de Paz, conduzido pelo Tebas, de um jeito diver, como ele diz, né? Onde é diver no sentido de mergulho, de profundo, lá vem eu, me toca por conta da coisa do mergulho, da água, né? E no sentido de ser divertido, né? Diver tem diver, né? Se a gente for ler em português, de ser divertido, né? E nesse processo, Tebas me convidou como mãe a pensar como é que estava a minha relação com as minhas filhas, né? Então é uma escola de pais, dentro da escola das minhas filhas, que me convida a pensar que mãe eu sou. Como é que eu componho esse meu jeito de ser mãe? Porque eu acho que, e eu estou falando disso porque eu acho que como a gente narra e o que a gente narra para os nossos filhos tem a ver com a mãe e com a filha que a gente foi. Tem a ver com a mãe que a gente teve, com a filha que a gente foi, né? As nossas escolhas do que narrar para os nossos filhos, do que falar para os nossos filhos, tem a ver com isso, tem a ver com essa nossa origem, né? E isso é absolutamente particular. Então, assim, daqui a pouco até vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo, de novo, aqui em casa, mas a título meramente ilustrativo, porque, assim, cada família tem que encontrar esse seu percurso, né? Cada família tem origens diferentes, tem religiões diferentes, tem hábitos diferentes, tem maneiras de falar, tem maneira de lidar com a tristeza, tem maneira de lidar com a morte, que é um assunto que está circulando, tem maneira de lidar com o alimento, como é que ele é preparado, o que se come, como que não se come, né? Tem maneiras de lidar com a limpeza da casa, o que eu suporto, o que eu não suporto, o que eu ajudo, o que eu não ajudo, no que eu estou envolvido. Tem maneira de lidar com a arte, com a música, com a leitura, que espaço todas essas coisas têm na nossa família, né? Um outro tema que eu acho muito importante, muito presente nesse momento, é como é que a gente lida com o dinheiro, né? Como é que a gente lida com a abundância dele, como é que a gente lida com a instabilidade do dinheiro e como é que a gente lida com a escassez dele, porque, né?
Pode ser que a escassez já tenha batido na porta em alguns lugares, né? Então, acho que tudo isso que a gente está pensando compõe a nossa fala para os nossos filhos e compõe as marcas da nossa família, que são absolutamente individuais e particulares, né? E são essas marcas que são... Oi, desculpa. Não, pode terminar. Pode terminar. Eu acho que são essas marcas que constituem a nossa bússola, né, nessa busca do que a gente fala para as nossas crianças. Acho que era isso para terminar. Fala, Ana Cris. Para te dizer que eu acho que essa ideia de que a gente está todo mundo partindo de uma margem comum lá atrás, né? A Cássia, mãe do Léo Irai, colocou aqui no chat, né? Será que esse excesso de presença, entre aspas, entre nós e os filhos, onde mergulhamos sem preparação prévia, não permite transferirmos parte das conversas e narrativas para as atitudes e relações? É exatamente isso que você está dizendo, né? Ela falou isso 2 minutos antes de você falar isso, exatamente. Sem dúvida, né? E do mesmo jeito, então assim, porque eu fico bem preocupada e cuidadosa para minha fala não adquirir um ar pesado, né? Porque eu acho que ar pesado nesse momento eu não sei se ajuda, né? Mas eu acho que do mesmo jeito que nos ajuda, Cássia, nos traz marcas, né? Do mesmo jeito que nos traz marcas de excesso e das vezes a gente falar coisas que não era para a gente ter dito, né? Também nos traz marcas de a gente buscar coisas da nossa história que faça, por exemplo, o aniversário dos nossos filhos serem surpreendentemente diferentes e únicos, né? E então, assim, são essas as marcas que a gente vai procurando para se amparar, para ser a nossa bússola, para ser o nosso lastro nesse momento, né? Então, escutando os nossos filhos e podendo olhar para essas coisas, que eu acho que a gente vai encontrando formas de preencher. E claro que todo mundo, inclusive eu passei por isso, deve ter errado na mão em algum momento dessa quarentena, né? A gente pode ter pesado demais na mão, falado coisas que talvez depois a gente tenha dito, isso não era para ser dito para o meu filho. Mas a gente tem que pensar também que, assim, talvez num outro momento, porque a gente tem uma tendência, eu vou contar uma coisa para vocês agora, daqui a pouco, a gente tem uma tendência a escolher só coisas bonitinhas para falar para as nossas crianças, né? A gente tem essa tendência, e acho que a gente está numa sociedade que vende essa ideia. Mas muitas vezes a gente também tem que pensar que as coisas que a gente não diz para as nossas crianças, elas têm uma consequência maior do que aquelas que mesmo que a gente disse atravessado, que depois a gente possa pedir desculpa, que depois a gente possa redizer de um jeito que a gente acha que seja mais palatável para aquela criança, mas não é porque a gente não disse ou porque a gente errou na mão que isso não vai ter consequências, né? Então acho que nesse sentido que eu tento amarrar, se eu não conseguir completar, aí você me pergunta mais alguma coisa, Cássia. Eu estava dizendo que para a gente poder elaborar a fala com os nossos filhos, a gente sempre tem, que é uma outra coisa que eu aprendi lá com o Tebas, né? Como é que andam as nossas relações com os nossos filhos, a gente sempre tem que pensar, o Tebas dizia para a gente, ofereça para o seu filho uma escuta disponível, né? Esteja próximo. O que é uma escuta disponível? É uma escuta sem o celular na mão, é uma escuta tentando olhar para aquilo que ele está dizendo, é uma escuta tentando pensar o que ele não está dizendo, né? É uma escuta para a gente olhar para o sorriso, para a gente olhar para a braveza, para a gente olhar para os desconfortos, mas também para a gente olhar os novos caminhos que essa criança está conseguindo construir, para a gente olhar, às vezes a gente acha, né, que o que vai fazer o gosto de uma criança, o que vai encher os olhos de uma criança é uma grande festa num buffet infantil muito caro, onde ele convide todos os amigos. E, às vezes, uma festa familiar, onde essa criança participou da decoração, onde essa criança participou de cada dobrinha da sua decoração, né? De cada recorte, de cada enfeite, às vezes isso é mais significativo para aquela criança, principalmente nesse momento, né? Então, escutar, olhar, aonde é que o olhar da minha criança está indo,
pode nos dar pistas sobre o que é que eles estão prontos para escutar e como é que a gente pode construir a nossa fala e a nossa narrativa para eles nesse momento, né? E claro, com isso, né, com essas narrativas, a gente ir fortalecendo laços e construindo laços novos para as nossas crianças, né? Eu queria contar para vocês uma coisa aqui de casa. Fico bem receosa para ficar contando coisas de casa, porque não quero em nenhum momento que isso seja lido como modelo, mas como uma ilustração disso tudo que eu estou tentando falar do ponto de vista teórico, né? E das minhas percepções aí. Aqui em casa a gente tem uma tradição, né? Quando eu era criança, meu pai sempre levava a gente para passear de carro. Então, o passeio era muito diferente do que a gente propõe hoje em dia de passeio para os nossos filhos, que tem que ser a Disney, a viagem para o resort, né? O meu pai enfiava a gente dentro do carro e ficava horas andando de carro. E enquanto ele andava de carro, ele ia contando coisas. Ah, quando eu era boy, eu passava nesse lugar, eu tomava Coca-Cola naquele lugar, eu jogava fliperama naquele lugar. O meu pai ia contando essas coisas, né? E aí eu estava aqui na minha casa esses dias e com a chegada das atividades escolares aqui em casa, eu percebi que as atividades foram um norte para essas meninas que estavam se achando de férias na primeira semana, né? Então foi um norte importante e organizador, mas também foi um norte que trouxe um monte de outras coisas, né? Porque elas tiveram que lidar com uma plataforma diferente, que uma conhecia, outra não conhecia nada, né? Mesmo a que conhecia tinha um monte de desafios e de novos aprendizados que elas tiveram que fazer meio que a forceps, porque por mais que tivesse o meu amparo, por mais que tivesse um professor, é um aprendizado num curto espaço de tempo de um monte de coisas. E num formato muito diferente, né? Num formato daquele que some a comunicação presencial que a gente estava falando. Então, chegou um dia que estava todo mundo muito exausto, muito exaurido por aqui. Eu também, muito exaurida, lidando com perdas, com questões de pessoas queridas também, que me envolvem, que me envolveram. E aí, estava todo mundo meio cansado de ficar dentro de casa. Eu falei, vamos passear de carro. Vamos passear de carro, porque passear de carro agora pode. Ainda pode. Então, vamos passear de carro. Aí, a gente saiu para passear de carro. O primeiro passeio que a gente fez... vamos passar em pontos turísticos da cidade, elas foram escolhendo coisa. De qualquer maneira, já foi um passeio diferente, porque assim, foi um passeio sem Waze, porque a gente não tinha pressa para chegar, a gente não tinha hora para chegar nos lugares, não tinha trânsito, e o trajeto podia ser aquele que a gente lembrasse, não tinha um trajeto definido, que fosse eficiente, rápido, como a gente precisa no nosso dia a dia, né? E aí elas foram escolhendo lugares. Ah, vamos na Avenida Paulista. Ah, o MASP que a gente veio, não sei o quê. Ah, eu não lembro. Ah, eu lembro. E aí bacana da gente ver o que cada uma lembra, né? Como que cada uma conta aquela lembrança. Então, as narrativas delas também nessa história, gostosinho de escutar, né? E aí a gente foi para casa. Mas foi tão gostoso esse primeiro que no dia seguinte elas quiseram ir de novo. Eu falei, tá bom, mas aí nos dias eu falei, mas a gente vai aonde, né? De novo, 2 dias seguidos, né? A gente entrou dentro do carro, falei, bom, mas agora vocês precisam me dizer onde vocês querem ir. E aí a Maria Luísa, a minha pequena de 9 anos, não tão pequena assim, né? Acho que para mim ainda falou para mim assim, mãe, eu quero, como primeiro lugar, eu quero passar na porta da escola. Eu falei, você quer ir na porta da escola? Quero passar na porta da escola, porque eu tô com muita saudade da escola, porque a escola, e ele foi falando da escola. Eu falei, tá bom, então vamos na porta da escola. Chegamos na porta da escola. Quando a gente chegou na porta da escola, me deu um aperto no peito, que eu não sei dizer para vocês o tamanho do aperto, porque é a escola, fisicamente. Mas não tinha a Jéssica chamando as crianças no microfone, não tinha o sorriso largo do Aldo sempre na porta, não tinham as mães na calçada, que a gente sempre encontra, fala oi, eu sou de falar oi para todo mundo, de conversar com todo mundo, né? Não tinha o olhar da coordenadora, que é sempre carinhoso lá na porta, que também sempre acolhe a gente. Não tinha o manobrista, o porteiro, né? A pessoa que fica lá na porta ajudando a colocar as malas. Não tinha nada disso. E aquilo foi me dando um treco. E ela falava, eu não quero ir embora. E aquilo foi me dando um treco. Eu falei, Maria Luísa, vamos sair daqui, minha filha. Vamos para outro lugar.
vamos para outro lugar aonde? E aí, na hora, a primeira coisa que me veio foi, a gente vai para a porta da escola que eu estudei quando eu era pequena. Ela, que, mãe? Eu falei, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá. Não sei direito porque que eu falei isso, mas nós vamos para lá. E foi muito bacana, muito louco, né, de viver isso, porque aí, durante o trajeto, eu ia contando aonde eu morava, aonde era essa escola. Então, a gente foi, a minha casa que eu morava, a educação infantil e o ensino fundamental, eu fiz bem perto, apesar de serem escolas bem diferentes, né? Mas elas eram próximas e a gente foi falando um pouco dessa proximidade e tal, o que era, o que não era, quem que me levava na escola, quem que me buscava na escola. E aí elas foram perguntando como é que era, se eu gostava da escola. Eu falei, eu gostava, mas eu era muito danada, era uma escola de freira muito rígida, né? E conforme eu fui contando para elas algumas coisas, eu fui me dando conta de por que é que eu escolhi essa escola para as minhas filhas, né? Fui me apropriando, eu já falei um tanto disso na minha terapia há alguns anos, mas é interessante porque estar na porta da escola fez uma outra presença, né? A escola delas, a minha escola, e aí eu consegui falar de coisas para elas, por exemplo, da morte do meu avô, que foi um dia que, porque a hora que a gente parou na porta da escola, veio o porteiro, porque ele falou, que é isso, essa pessoa parada aí na porta da escola, né? Pois não. Falei, desculpa, é que aqui já foi uma escola, não foi? Ele falou, foi, agora é só um convento. Eu falei, eu sei, mas eu tô contando para as minhas filhas, dei uma explicação para ele, né? E aí contei para as minhas filhas, quando meu avô morreu, que os meus pais demoraram muito para ir me buscar. E que eu fiquei sentada na porta da escola junto com o porteiro, e que o porteiro dividiu a marmita dele, porque passou do horário do almoço, e não tinha almoço na minha escola naquela época, né? E aí fui contando para elas da morte do meu avô e tal, e a gente falando de morte, quer dizer, não foi à toa que eu contei para elas a morte do meu avô, porque a morte vem circundando as nossas falas, né? E aí fui contando para elas da menina danada que eu fui, da traquina que puxava o véu da freira, né, de um monte de peripécias que eu aprontei na escola, e foi muito bacana olhar para as perguntas que elas me faziam, porque um tanto eu falava e um tanto eu ficava quieta para escutar o que elas iam me perguntando, né? Então, a mais nova perguntava de todas as traquinagens, e se era difícil ler, difícil aprender e tal, e para mim foi um tanto difícil essa fase. E depois elas... E a mais velha, que está pré-adolescente até, ou quase adolescente, perguntava de outras coisas. Mas foi aqui que você teve namorado? Não, não foi aqui. Vamos lá na escola onde eu tive namorado. E aí a gente mudou. Foi dessa escola para outra escola, né? E aí as histórias foram vindo, e aí eu fui contando coisas que eu... outro dia eu ainda pensei, né? As meninas não sabem algumas coisas da minha história, mas como você vai chegar contando, né? O assunto tem que surgir, né? Tem que vir de um contexto, tem que vir de uma situação. E a gente foi falando de um monte de coisas, né? Fomos falando do primeiro beijo, do primeiro namorado, fomos falando de um monte de coisas que elas foram me perguntando. Então, um tanto eu falava e um tanto eu esperava as perguntas delas, né? E a criança que eu fui está diretamente relacionada com as escolhas que eu fiz que eu faço para elas enquanto mãe, né? Então, das coisas que eu escolho falar, inclusive para elas enquanto mãe, né? Então, vão me ajudando a construir esse tom dessa narrativa, assim, foi bem gostoso. Então, só queria ilustrar com isso, né? Para o minuto para a gente caminhar para o final, como é que vocês estão aí de perguntas, Cris? Olha, eu acho que a gente já está completando a primeira hora, né? Tem algumas falas que ficou ali naquela coisa entre a fala e a atitude e a ação, e acho que essa relação que se dá, né, entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente é, né? Eu acho que isso é um ponto que ficou forte na conversa, né? E agora, quando você estava contando do seu passeio de carro, a Dani falou, meu padrinho passeava conosco de carro e contava das suas vivências, né? Fui longe agora. E eu acho que essa questão que eu tinha apontado aí como uma boa parte da nossa conversa, né? De o quanto a gente poder contar histórias nos faz, né? E em especial a história das nossas vidas, nos faz nos transportar para um outro lugar, né, e levar as crianças junto conosco nessa viagem, que é uma viagem muito diferente mesmo, quando a gente tem esse tempo alargado, que por mais que a gente esteja mais
atribulados ou atribulados de jeitos diferentes durante a quarentena, né? Mas a gente, de fato, a presença alargada nos cria um tempo alargado, né? Uma condição de retomar. Eu acho que essa volta para dentro, né? De que a gente precisa ficar dentro da nossa casa e, portanto, a gente vai retomando o que é do mais íntimo, né? Do mais fechado. Isso, junto com eles, traz eles para junto, né? Faz com que eles possam também experimentar isso tudo, né? Então, acho que é tão importante a gente reconhecer isso como um grande ganho da quarentena, né? Acho que você estava falando aí do como é que a gente faz para não ver só os problemas da quarentena. Claro que eles existem, mas e pensar nessa possibilidade. O Tebas encontrou com os nossos alunos de F2 e ensino médio uma semana antes deles entrarem em férias, né? E a ideia foi um pouco de conversar com eles sobre a possibilidade de subverter esta lógica da comunicação, de que, enfim, conversas entre adolescentes e seus pais são sempre muito repetitivas, né? Ou a gente já sabe o que ele vai falar e ele já sabe o que vai ouvir de volta, e a gente não consegue muito sair dessa cilada. E o Tebas estava provocando os alunos a pensarem que eles podem produzir uma ruptura nesta conversa e fazer com que algo surpreendente que fizesse com que seus pais também saíssem do lugar de o pai daquele menino que sempre age do mesmo jeito, né? A gente adora. Sim. De novo, você não fez tal coisa, né? Você tem filhos entrando na adolescência, eu tenho filhos saindo dela, né? E assim, tem horas que eu falo, ó, desculpa, mas eu vou ter que dizer de novo, porque você continua fazendo do mesmo lugar. Então, como é que a gente devolve também para os adolescentes e no caso ali a gente estava pensando nos nossos alunos, né? A responsabilidade e a implicação de que eles podem mudar essa realidade, né? Que ficar em casa durante 40 dias ou mais com a sua família pode ser, em alguns momentos, uma experiência de terror para quem está. Sim. A Maria Luísa tem dia que fala assim: mãe, eu não aguento mais olhar para sua cara e para a cara da Maria Clara. Você quer que eu ponha uma máscara? A gente brincou aqui outro dia de mudar de nomes. O Tebas propunha que isso virasse um jogo mesmo, né? De como é que você pode criar um jogo para si, para subverter a conversa com os alunos, com os seus pais, né? E acho que a gente também, falei alunos agora, porque acho que também a gente está precisando encontrar jeitos de surpreender os alunos também nesse novo modelo de comunicação, enfim, né? Acho que isso tudo vai se juntando. Que essa quarentena ela está sendo reveladora, né? A gente está vendo pessoas revelarem seus potenciais, pessoas revelarem suas habilidades musicais, seu jeito de olhar para a poesia, né? E eu revelei um monte de histórias que eu não imaginava que eu ia percorrer com as meninas desse jeito, né? Então, acho que a quarentena está sendo bem reveladora nesse sentido, porque é isso, né? O número de horas que a gente está passando juntos e a proximidade do espaço físico tem trazido isso para a gente, né? Claro que tiveram outros fatores, e aí eu vou engatando no último ponto que eu queria conversar com você hoje, que eu preparei para a gente conversar, e acho que aí a gente abre para a conversa geral, né? Que acho que a gente está vivendo esse momento de intensificação de relações, um momento de intensificação de emoções, né? A gente está lidando num curto espaço de tempo com frustração, medo, morte, incerteza, descontentamento muito grande, né? Do que a gente talvez tenha sido convidado na maior parte da nossa vida, né? Porque a gente está numa situação muito diferente do que todo mundo, do que todos nós já vivemos, né?
Outro dia as meninas falaram assim para mim, nossa, mãe, nunca te vi chorando tanto, num espaço tão curto de tempo. Eu falo, eu sou chorona e eu e a água de novo, né? Eu sou chorona e vamos lá, é isso que a gente está podendo viver e que eu estou podendo dizer e mostrar agora. E tá tudo bem, né? Eu choro também, mãe também chora, mãe não precisa ser bonitinha o tempo inteiro, mãe também chora, mãe também se emociona, mãe também fica sem saber o que fazer, mãe também fica entediada com essa coisa de vamos ter que limpar tudo porque não é uma coisa que a gente está acostumado, né? Mas mãe também escuta umas coisas, então falei para minha filha, por favor, a louça sua hoje, né? E fui fazer outras coisas. Quando eu voltei, tinha espuma até no teto, assim. Não sei o que foi que ela fez para lavar a louça, que ela encheu até o teto de espuma. E aí eu fui dar uma baita de uma bronca, olha o teto cheio de espuma, tal. E ela virou para mim e falou para mim, mãe, eu faço as coisas, eu topo te ajudar, mas eu vou fazer do meu jeito, não do seu. Encostei na cadeira e falei, entendi, né? É claro que aí na hora eu pensei em retrucar e dizer, mas quem vai lidar com a sujeira do chão que você fez agora sou eu, mas espera, eu pedi para ela ajudar, eu não pedi para ela ajudar de um jeito limpinho, né? Então, a gente tomar cuidado com as ordens que a gente vai dando, com a clareza do que a gente vai pedindo e do tanto também que a gente vai flexibilizando, porque assim, eles participarem às vezes gera um certo caos, né? Então, o que a gente está disposto como que a gente está disposto a incluir as nossas crianças? Acho que as professoras são muito habilidosas nesse sentido, principalmente na educação infantil, quando elas se propõem a fazer massinha com essas crianças com farinha. Quando a gente vai buscar as crianças que elas estão de farinha do dedão do pé até o couro cabeludo, eu fico imaginando o espaço, o estado que ficou. Quer dizer, como é que a gente vai fazer massinha de farinha dentro da nossa casa, né? Tendo que lidar. Então, assim, que tem todas essas coisas que estão fazendo a gente pensar, né? E admirar cada vez mais os professores aí dos nossos filhos, né? Não só pela sujeira, mas por um monte de outras coisas, né? E aí eu acho que essas situações comunicativas que a gente está vivendo, eu já falei um pouco das mudanças e das particularidades, né? E eu queria colocar um pouco de foco nisso, porque eu acho que essa exacerbação de situações comunicativas num novo molde também trouxe questões para a gente, tem trazido questões, né? Então, os pais têm precisado falar com a escola sobre um monte de questões e um monte de angústias que se essa quarentena não existisse, a gente não estaria falando, né? Do tipo, o ano vai terminar esse ano ou não vai? Vai ter prova ou não vai? Como é que vai ser essa prova, né? E também sobre outras questões que estavam bem arranjadas, do tipo, qual é o desconto que a escola consegue dar para mim nesse momento, né? Então, tem um monte de conversas que estão se abrindo nesse momento com a escola, entre os pais e a escola, que estão muito diferentes. Tem um monte de conversas que as crianças tiveram que ter com os professores neste acerto de aulas digitais, online e tal, que com os pequenos, na verdade, os pais foram tendo com a escola, porque eles ainda não conseguem perguntar um tanto para os professores, mas aqui em casa, que as meninas estão maiores, eu fui incentivando e dizendo, fale sobre isso com o seu professor, pergunte isso para o seu professor, né? Eu não consigo responder isso para você agora. E mesmo que eu conseguisse, acho que é o momento também da gente pensar, sou eu que tenho que responder essa dúvida, né? Que consequências eu vou gerar para o processo educativo do meu filho se eu responder essa dúvida e não o professor? Porque eu não tenho a didática do professor, eu não sei se essa é a resposta certa, e eu não sei se eu estou mais ajudando ou mais atrapalhando meu filho nesse momento, né? Então, e fora que assim, né? Eu fiz as minhas filhas pensarem aqui em casa, e acho que isso é uma discussão que a gente já vem fazendo há algum tempo, de como é que os nossos filhos se comunicam nesses meios digitais, então o que eles falam no grupo do WhatsApp, como que eles falam, né? Como que eles usaram os chats do Teams logo de cara, né? Pode escrever o quê, né? Como é que é essa história de assistir aula virtual, uma aula online, e você desliga a câmera, e você desliga o microfone, mas como que o professor sabe que você está lá? E eu peguei as minhas filhas aqui fazendo isso, com câmera desligada, com microfone desligado e olhando música no YouTube. Muita calma nessa hora, isso não é assistir aula, né? Então, como é que essas crianças vão aprendendo a se comportar nesses ambientes? E assim,
eu imagino como é que esses professores foram se virando com todas essas coisas, ou não se virando, né? Devem ter entrado de férias com um monte de caraminhola na cabeça para pensar nesse tempo das férias. Como é que isso vai se dar? Porque eu acho que esse tipo de comunicação está exigindo coisas que na comunicação presencial a gente não tem. Ou melhor, né? Tá incluindo coisas e tirando coisas, né? Eu acho que é muito particular isso, né? A minha filha estava numa das aulas e ela saiu da aula. Pum! O professor estava tchau, tchau, até amanhã, ou até a semana que vem, né? E ela saiu da aula. Pum! Eu cheguei na sala naquele momento e falei: escuta, você não falou tchau? O professor estava falando tchau, você não falou tchau? Não falei, eu desliguei. Mas espera um pouquinho, você sai de uma festa, você sai da sala de aula sem falar tchau pro professor? Não, mãe, não sai. Então por que você fez isso? Quando já se viu, a gente não né? Aquela coisa de mãe, né? Que a gente tem que ensinar como é que o filho se comporta, né? Não se sai de uma festa, não se sai de não sei o que. Ela falou, olha pra mim de novo, né? Escutei essa das minhas filhas nesses dias. Mãe, isso aqui não é nem festa e nem é sala de aula. É uma coisa que eu não sei direito o que é. Falei, não é festa, não é sala de aula, mas a gente tem que pensar nesse jeito também de falar tchau, né, Maria Clara? A gente tem que pensar um jeito, como é que a gente vai construir um jeito de ir embora desse lugar, que não é só me apaga e desliga, porque eles vão tendo um poder que normalmente eles não têm. Eu tenho crianças pequenas que eu estou atendendo online que resolveram. Vivi tá muito. Elas perderam no jogo. A gente estava fazendo um jogo, um menininho específico que eu estava fazendo um jogo com ele. Ele perdeu no jogo e ele disse: não quero perder mais hoje. E pum, desligou o Skype. Se ele estivesse dentro do consultório, ele não tem essa opção, porque eu falo: não quer perder, então vamos falar, porque você não quer perder. O poder está na mão dele, ele me desligou, pim, terminou, né? Então, porque eles vão ficando nesse lugar, é um lugar onde eles vão ficando mais poderosos quando eles começam, quando eles terminam esse processo comunicativo. Então, acho que tudo isso vai entrando em jogo, né? Para terminar, assim, para amarrar isso, eu queria dizer que eu acho que tá tão difícil e a gente se sente tanto andando sobre a água, né? Porque tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo tendo que lidar com todas essas diferenças, com essas particularidades, né? Tá tudo muito em suspenso, né? A gente está falando, e aí acho que de novo eu vou puxar a sardinha para as crianças pequenas, que são as que me fazem pensar bastante, né? Se está em suspenso para nós que somos adultos e que estamos constituídos na linguagem e podemos assistir um Pondé, podemos assistir lives para nos dar contorno, imagina crianças que estão em constituição. Então, assim, esses sintomas que elas vão tendo de falta de sono, mudança de apetite, desfraude que se desorganiza, né? Vão dizendo para a gente de sinais que elas vão trazendo da forma delas apreenderem tudo isso. Mas eu também acho, né, que tem bonitezas que estão acontecendo nessa quarentena e que eu queria terminar com duas bonitezas, né? Algumas que eu separei aqui para ser mais rápida. Eu tenho um garotinho que estava nesse processo de desfraude e desfraudou em uma semana de quarentena. Tava difícil, mas a presença, a disponibilidade, tava sol, a disponibilidade de lavar a roupa e tal, ó, o desfraude aconteceu, né? Pra gente também não ficar falando que só tem coisas ruins da quarentena. Eu tenho um outro garotinho meu que fala bem pouco, e aí eu tenho falado com os pais, porque crianças pequenas, eu tenho encontrado um desafio bem grande de sustentar esse atendimento pelo computador com crianças bem pequenas, né? Eu imagino os professores das crianças bem pequenas também devem estar vivendo esse desafio, né? Mas a mãe falou para mim, ele tem ficado bastante comigo, e como eu não sei muito bem o que falar, eu tô colocando muita música, e a gente passa o dia inteiro cantando, e esse pequenininho que não fala nada começou a cantar músicas. Porque ele tá num ambiente sonoro de uma mãe que vai cantarolando aí para preencher esse tempo e esse vazio e essa dificuldade da fala aí, né? Então, assim, tem um que desfraudou, tem outro que tá cantando, né? Eu tenho um outro garoto maior um pouquinho, e aí falando bem das crianças de consultório, né? E isso que eu vou contar não é só de um garoto específico, porque eu já escutei essa história outro dia conversando com a Ana Cris, de crianças que têm alguma dificuldade ou algum impasse na aprendizagem e que
percebem, já estão numa idade de perceber essa diferença da sua aprendizagem em relação às crianças, às outras crianças, né? Que essas crianças estão se saindo melhor nas atividades escolares nesse momento, estão apresentando menos dificuldades. E a gente pode pensar que a ausência dos amigos e da comparação que essa criança mesmo faz dela com os outros, né? Dessa percepção dela da diferença, com isso em suspenso, ela está podendo caminhar mais em algumas questões delas, né? Então, acho que isso é outra boniteza para a gente pensar que esse momento também está trazendo, né? Eu estava contando no começo que uma paciente minha fez aniversário essa semana e a mãe estava muito preocupada em como ia ser a festa de aniversário, porque a festa do buffet tinha sido suspensa, né? E eu acabei ligando para ela, não é uma coisa que normalmente eu faço, porque eu não dou conta de lembrar do aniversário de todos os pacientes e de ligar no dia, mas achei que ela tinha me contado isso na sessão, achei que era importante ligar para ela no dia do aniversário, porque isso tinha sido tema da sessão, né? E ela me contando o que ela ia fazer, como é que ela ia colocar as polis no bolo, ela estava lá criando as coisas dela, né? E aí os vizinhos sabiam que era aniversário dela e fizeram desenhos e bexigas e encheram a porta dela de presentinhos para ela e tocaram a campainha e saiu todo mundo correndo, cada um para sua casa, né? E a hora que ela abriu a porta do apartamento dela, estava cheio de presentinhos, de desenhos dos amigos do condomínio para ela, né? Quanto isso foi bacana, né? Eu acho que nesse momento onde a gente está com muita dificuldade de preencher os nossos espaços de fala com as nossas crianças, a nossa criatividade, a nossa criança interior, né? A gente convidar a nossa criança para vir brincar com as crianças que a gente ama, né? Eu acho que pode encontrar e pode dar soluções muito criativas para essas crianças nesse momento e para as nossas narrativas, né? E para encerrar, eu tenho uma última coisa para ler para vocês, que é um post que eu vi esses dias e que fez muito sentido para mim. Eu, inclusive, coloquei ele lá no meu Instagram, no meu perfil profissional, no Facebook. Eu vou ler para vocês, que diz assim: quando tudo isso passar, os adultos vão lembrar dessa época como um caos na saúde. Vão lembrar das discussões políticas e das questões econômicas que nós estamos vivendo. Mas as crianças, elas vão se lembrar das refeições em família, dos banhos demorados, das histórias contadas, dos shows assistidos na sala. Elas vão lembrar de cozinhar, de pintar no papel, de desenhar. Elas vão lembrar daquilo que for uma memória afetiva importante construída neste momento. Então eu queria parar minha falação com essa frase, jogando a pergunta para todo mundo, né, para as pessoas que estão escutando a gente, agradecendo a todo mundo que teve paciência de ficar até agora, que é do que a gente quer que os nossos filhos se lembrem e o que a gente pode compor a partir da nossa fala para que essas lembranças possam ser as mais significativas. Eu não vou dizer bonitinho, porque tá difícil da gente sustentar o bonitinho nesse momento, né? Eu acho que é o que seja mais significativo e que possibilite essas crianças serem crianças melhores quando tudo isso passar, porque vai passar, né? A gente tem certeza que vai passar. Então, acho que era isso que eu tinha organizado um pouquinho, e agora vocês vejam aí se cabe, se ainda dá tempo, porque eu falo mais que a boca, né? Estamos recebendo uma série de corações e de falas sobre o quão emocionante acho que foi ouvir esse final, né? Acho que fecha com chave de ouro mesmo. Você tinha dito que é chorona, nós também somos. Ficamos sempre, né, impactados e vai ficando difícil de falar a partir daí, mas eu pensei duas coisas que em algum momento alguém fala sobre a gente vai descobrindo também das coisas
que são desimportantes, que a gente achava que eram muito importantes e que não são. Não desimportantes no sentido do Manuel de Barros, que eu acho que ele fala do desimportante num lugar incrível, mas dessas coisas que de fato são desnecessárias, né? E aí eu já emendo um convite para todo mundo que está escutando, que a gente na semana que vem recebe a Mônica Picavea, que é também uma mãe da escola e que tem uma fala que vem já nos atravessando desde o começo do ano, antes disso tudo começar. Ela estava trabalhando com a equipe de professores da escola sobre a ideia, as questões de sustentabilidade, mas a ideia de regeneração, né? De que em que momento a gente vai parar para pensar que tem um ponto de virada em que a gente precisa olhar para o ambiente onde a gente vive com um pouco mais de... Planeta que a gente habita, né? Exatamente. E eu acho que tem tudo a ver com... Ela ia falar para os pais agora em maio ou junho, já não me lembro mais a data, sobre isso tudo, e aí agora a gente pediu para que ela venha fazer também uma live, já que a gente não tem a oportunidade de estar todo mundo junto, mas para pensar sobre essas questões também, né, que eu acho que encaixam maravilhosamente nesta fala que vai nos fazendo pensar sobre o que a gente diz e como que a gente produz efeitos em cima daquilo que a gente diz. E quando você falava da água, eu não podia parar de pensar numa música do Paulinho da Viola, né, que faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar, né? Como é que é? A gente está precisando desse tempo devagar em que a gente, atropeladas ou não, né? Eu acho que tem gente que está trabalhando demais nesse momento, tem gente que está trabalhando de menos, né, por conta do tipo de trabalho que desenvolve, das possibilidades que tem de estar em quarentena, né? Mas acho que está todo mundo com a sensação de que tem aí um grande nevoeiro que a gente precisa remar mais devagar, senão a gente não chega lá. A Denise está pedindo para falar. Se ela não tiver com muitas lágrimas nos olhos, acho que ela consegue. Bora lá. Acostumando com Não, é que foi eu que eu coloquei disso, assim, que acho que a gente vai, esse momento está fazendo a gente se reorganizar no tempo e no espaço de uma maneira que, né, a sala de aula é o que está na casa de cada um, é muito engraçado. O que eu mais tenho adorado a ver são os fundos das casas de todo mundo, como isso comunica de novo também, né, Vivi? Isso também diz de cada um de nós, vai acrescentando e trazendo algumas histórias para cada um que a gente vai. Adoro ver quando as pessoas mudam de lugar cada vez que eu converso com elas, essas coisas me fazem bem, mas essa reorganização de tempo e de espaço, eu vejo que não só em relação a mim, mas eu posso mais dizer por mim, ela tem me feito perceber que o que sai também pode não ser tão importante assim quanto a gente imaginava. E aí essas coisas e essas marcas dessa comunicação vão se acentuando naquilo que vai ficando, o que vai ficando é o que é importante na comunicação, né? Como a gente vai falando com as crianças. E o que a gente aprendeu nesse tempo aqui, nesses últimos tempos, a gente aprendeu um tantão. Então, quando a gente voltar às férias aqui com os nossos alunos, eu tenho certeza que teremos professores mais encorpados e as crianças também, do que significa isso aqui, né? Então, acho que tem muita coisa boa mesmo também. Até porque eu fico pensando que férias são essas que esses professores vão ter com essa cabeça que não vai parar, né? Tem um monte aqui de férias aqui desse momento. Então, é isso, né, minhas queridas? Também uma fala da Cleide, que diz que a gente está, Cleide Terzi, que é uma grande educadora e uma mestra para todos nós, que a gente, com essa coisa da internet, a gente chega na antessala da casa das crianças, né? E que para a gente entrar, alguém precisa abrir a porta, né? Então, uma inversão muito forte mesmo desse lugar, né? A gente ficava dentro da escola esperando as crianças chegarem e os seus pais irem embora, né? Agora a gente precisa que a porta seja aberta para que a gente possa fazer o que é o nosso trabalho, senão a gente não tem as crianças, né? Sim,
sim. Tem coisa mais gostosa do que quando a gente faz essas conversas com as pessoas pela internet e ouve barulho de criança nas casas. Né? A gente, né? Outro mundo poder estar no meio do som deles. A Carla, professora dos 5, fez um post maravilhoso, né, com o som das crianças no BAC. E ela tinha gravado e aí ela compartilha com a gente para matar a saudade. Acho que é isso. Stella quer falar alguma coisa? Tá sem microfone. O som, Stella. Sim, aquela que me fechou, né? Então agora... Pronto. Não, na verdade eu só quero agradecer, Vivi, porque estava escrevendo aqui, né? Acho que é tão gostoso a gente poder conversar, né? Falar junto, né? Trocar essas experiências. E você tocou em alguns pontos muito importantes para mim também, né? Então, eu saio com muita reflexão, né? Eu acho que a gente foi escrevendo um pouco aqui mais a Penina e a Denise escrevendo algumas coisas que fizeram muito sentido mesmo nessa conversa. E é isso, né? Tá tudo bem, é isso que a gente está aprendendo muito, né? Não tem certo, não tem errado, né? E tem aquilo que faz sentido para cada família, né, Stella? Exatamente, né? Então, mais uma vez, né? A nossa porta está sempre aberta, você sabe disso. Não precisa nem bater, né? Eu vou dizer para vocês que, apesar de às vezes a gente estar no mesmo mar, a gente está em barcos diferentes, porque eu sou fonoaudióloga e fico lá no meu consultório. É um prazer quando eu posso entrar com o meu barquinho no mar da escola, né? Eu gosto muito de poder entrar com o meu barquinho nesse mar de vocês, né? A gente encostar os nossos barquinhos e remar juntos. Muitas vezes a gente rema junto com as nossas crianças, né? Muitas vezes, né? E é interessante isso que a Cris estava dizendo, me chamou a atenção, porque assim, eu tenho combinado com algumas mães de crianças que eu estou atendendo, assim, vamos tentar fazer igual a gente faz no consultório? Então, assim, 5 minutos antes eu digo, vocês estão prontos? 1 minuto antes eu falo, eu tô chegando, porque é isso que acontece no consultório. Eles chegam, tem a sala de espera, aí eles esperam eu abrir a porta. Quando eu abro, eu falo boa tarde. Aí eles entram e aí a gente começa. E esse negócio assim, você liga e pum, começou, né? Então, são essas novidades aí que essa situação tá trazendo pra gente e que às vezes a gente voltar a essas raízes. Vamos fazer de conta que tem uma sala de espera, né? E estava contando também que a gente aproveitar o inusitado, porque eu estou falando aqui no espaço da minha casa, que é meio quarto de brinquedo, meio escritório, e eu estava dizendo que às vezes eu programo uma atividade com as crianças, que não é uma coisa que habitualmente eu faço no consultório, não sessão a sessão, e que às vezes o que eu programei vai por terra, porque eles olham para trás aqui que tem os bichinhos dos meus filhos, e isso fica muito mais interessante do que eu tinha programado. Aí a gente cata, né, e fica hábil no improviso, né, para além daquilo que a gente tinha pensado, né? Então é esse o momento da gente improvisar, o momento da gente aproveitar essas coisas inusitadas aí que vão acontecendo, dessas bonitezas, né, que esse tempo também tem trazido para a gente, né? Muito obrigada a todo mundo que esteve aí. A gente se vê semana que vem de novo. Eu que agradeço de novo para vocês de coração. Obrigada. Boa noite, muito Tchau. obrigada. Eu que agradeço muito. Obrigada. Tchau.